Vou te dar o spoiler. Então, bom dia, alunos. Hoje a gente vai iniciar mais uma aula. Comigo, a professora Graciele, a professora Adria. Dá um olá aí, professora Adria. E a professora Gabi. Oi. Hoje o tema da nossa aula é a morada humana e os dilemas ambientais. E nessa aula a gente vai retornar os assuntos da cartografia que a gente já trabalhou com vocês, a questão dos sistemas de coordenadas geográficas. E a partir dos conhecimentos que já foram adquiridos por vocês, o objetivo da nossa aula hoje é apresentar a questão dos impactos ambientais sobre os cursos hídricos da nossa cidade, para que vocês possam compreender os fenômenos através da realidade de vocês, que é a cidade de Manaus. A gente que mora aqui, a gente já tem uma noção de todos esses problemas que a gente enfrenta. E hoje na nossa aula a gente vai compreender um pouquinho melhor como eles ocorrem e as soluções que a gente pode ter para que, de fato, a gente tenha um cuidado melhor com os nossos igarapés. Pode passar, professora Gabi. Aqui a gente trouxe algumas notícias para vocês e logo de cara a gente entra em choque, né, quando a gente vê essa notícia. ONG luta para salvar o último igarapé limpo de Manaus. Essa notícia aqui, ele vai retratar o igarapé do Água Branca. E, por incrível que pareça, por mais que a gente tenha toda essa riqueza ambiental e nos aspectos tanto da paisagem, a questão da própria riqueza de biodiversidade que existe na nossa região, dentro da cidade de Manaus a gente enfrenta inúmeros problemas ambientais, principalmente quando se fala dos nossos recursos hídricos. E a gente que é banhado pelo Rio Amazonas e pelo Rio Negro, uma das principais bacias hidrográficas não só do país como do mundo, os nossos igarapés que cortam o perímetro urbano estão todos poluídos hoje, infelizmente. O único que ainda não está é o Água Branca. Então essa ONG, ela está tentando lutar para preservar esse curso hídrico. Porém, ainda existe muita pressão por parte da população que mora na área do entorno, próximo às margens desse igarapé. E a ONG tem lutado constantemente para não deixar que essa população se fique na margem desse igarapé. Se isso acontecer, infelizmente, até esse igarapé vai ser poluído. Pode passar. Aqui a gente tem mais uma notícia. Manaus é a cidade que matou os igarapés. Nessa notícia, ela também vai retratar um pouquinho desse contraste socioambiental que a gente percebe dentro da nossa cidade. Se vocês forem conversar com os pais de vocês, com os avós de vocês, eles vão falar que antigamente aqui na nossa cidade eles conseguiam tomar banho, principalmente no Igarapé do Mindu, que é o nosso principal curso d'água que corta a nossa cidade. Antigamente, todos esses locais, os nossos pais, os nossos avós, eles conseguiam usufruir desses espaços, não só para o lazer, mas também para conseguir tirar o seu sustento. Muitas dessas pessoas iam para esses locais para pescar e consumir esses alimentos. E aí, se você for parar para pensar hoje em dia, assim, ninguém consegue mais tomar banho lá no Igarapé do Mindu. Ninguém consegue mais tirar um peixe para o consumo. Todos esses ambientes eles já foram severamente degradados. Pode passar. Então, aqui a gente tem um mapa das bacias hidrográficas da área urbana de Manaus. E essa figura aqui, ela é bem interessante, porque ela vai mostrar a única nascente preservada do Igarapé do Mindu, como eu já tinha falado para vocês. O Igarapé do Mindu, ele é o igarapé principal que corta a nossa cidade. Ele está dentro da bacia do São Raimundo, que a gente consegue compreender aqui no mapa, delimitado pelo traçado verde. E nesse igarapé, ele é o maior igarapé também que corta a nossa cidade. E a poluição é tão grande nesse igarapé
que o cheiro também, às vezes, quando você vai chegando próximo, ele é bem forte para você perceber. E aqui esse contraste da nascente, que a nascente ela é extremamente limpa, assim, sabe? Você consegue perceber da terra jorrando essa água cristalina. Eu fui nesse local. Esse local ele fica ali próximo à Reserva Duque, no Parque Nascentes do Mindu. E eu tomei água da nascente do Igarapé do Mindu. E aí você percebe esse contraste ambiental. Na margem, na nascente, extremamente limpa ali aquela água brotando do solo, uma água cristalina. E poucos metros depois que você observa já na nascente, tem estudos comprovando isso. 30 metros depois dessa nascente, já tem poluição, já é contaminado o curso d'água. E aí você percebe todo esse contraste. Pode passar, professor. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ambiente e a sociedade atual. O que a gente percebe é que através da Revolução Industrial, o que a gente tinha até então mudou muito, tanto nos aspectos ambientais quanto políticos e sociais. Com o advento da Revolução Industrial, a produção, o sistema de produção, ele mudou totalmente. E como consequência, trouxe inúmeros impactos ambientais, principalmente para o ambiente das cidades, porque antigamente a população era prioritariamente rural. Hoje em dia a gente tem o contrário. Mais de 50% da população mundial vive nas cidades. Pode passar. Aí, aqui nesse gráfico, a gente consegue perceber um pouco tratando da nossa realidade. No gráfico, você consegue compreender que a partir de 1970 houve um crescimento populacional considerável dentro da nossa cidade. E por que isso aconteceu? Aconteceu através da instalação da Zona Franca de Manaus. Então, a partir desse período, muitas pessoas vieram de fora para trabalhar, ou então do interior do nosso estado, para trabalhar na capital, nessas empresas, na indústria. E essa população mais carente, ela começou a se fixar nas margens dos rios, trazendo todos esses problemas socioambientais que até hoje a gente tem na nossa cidade. Agora a professora Gabi, desculpa, vai tratar um pouquinho mais sobre o assunto com vocês. Pode passar, professora. Tá. Então, para a gente entender tudo o que está acontecendo na nossa cidade, a gente precisa entender o conceito de poluição ambiental. Então, a poluição ambiental é a ação ou ato de contaminar as águas, o solo e o ar, de modo que ele modifique a estrutura química de determinado elemento e deixe ele impróprio para a vida, para o consumo dele. Na poluição ambiental, a gente vai encontrar o desmatamento, a poluição das águas, a erosão do solo, uso de agrotóxico e a produção de lixo. E isso tudo é caracterizado como poluição. Mas para essa aula, a gente vai se focar na questão da poluição das águas, na poluição dos nossos igarapés. Como vocês podem ver nas imagens aqui do canto, a gente tem uma grande quantidade de resíduos sólidos presentes à margem de um igarapé. Só que o igarapé está escondido no meio da vegetação, então não dá para a gente ver ele muito, mas tem um corpo hídrico ali. Tá? E a gente vê que existe uma grande quantidade de resíduo sólido presente ali nas margens dos corpos hídricos. Então tá. O que causa a poluição nas nossas águas? Seria os esgotos sem tratamento, que vem tanto das casas de toda a cidade, já que a gente é cortado por igarapé, e também pelos esgotos das indústrias, que não acabam não dando um tratamento adequado para poder fazer com que a água que é usada nos esgotos retorne de forma adequada para o ambiente. A contaminação pelo líquido. O que seria esse líquido?
e sólido residual. Seria o lixo quando está em estado de decomposição, ele vai criar um líquido chamado churume, e esse churume vai mudar muito a composição química da água, que vai acabar deixando ela sem qualquer vida. Vai acabar matando aos poucos os cursos hídricos e vai produzir grandes perdas. Então, esse sólido residual, como vocês podem ver aqui na figura abaixo, ele é esse lixo que fica à beira do igarapé e acaba sendo levado pelas chuvas até dentro do igarapé. E como a gente está no Amazonas, que fica localizado ali, ó, bem na beirinha ali da linha do Equador, é muito quente, e como a gente está dentro da floresta tropical, é muito úmido, então vai chover muito. Então, esse lixo ele vai ser levado constantemente até dentro desses igarapés, o que vai produzir imensas perdas. Resíduos químicos também que são produzidos nas grandes indústrias, que acabam sendo descartados dentro dos rios. E também tem a questão de que, meu Deus, estão rindo de mim, o que vocês estão rindo de mim? Eu tô falando muito rápido. Os efeitos da quarentena, professora. O trava-língua aí, professora. Tá, entendi. Eu tenho dificuldade de falar um monte de palavra. Não, foi sem querer, mana. Tá, então bora lá. Descartados. Resíduos químicos, que eles também são resultados da interação entre a água e os resíduos sólidos, a contaminação por agrotóxicos, que é quando a pessoa que está plantando acaba colocando alguns tipos de agrotóxico na plantação, e esse agrotóxico ele é lavado por conta das intensas chuvas até o corpo d'água mais próximo. E a eutrofização, que é quando existem vários componentes orgânicos acima da linha do aceitável dentro do corpo hídrico e acaba fazendo com que a água fique verde. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de vegetação, microvegetação, que acaba ficando ali na camada superficial da água. E essa camada ela acaba alterando também a qualidade dela. Como vocês podem ver na primeira imagem, a água está verde, aparentemente, e ela é causada justamente por essa eutrofização. E é muito importante lembrar, como no mapa que a gente já viu antes, como a cidade ela é banhada por igarapés, e esses igarapés estão contaminados, lixo residual de qualquer parte da cidade acaba indo para outra a partir dessa ligação que esses corpos hídricos têm. E essas ligações elas vão acabar chegando até o ponto de que eles vão ser depositados dentro do canal principal, que seria aqui o nosso Rio Negro, o nosso Rio Solimões, e esses rios eles vão parar ainda no oceano. E para tentar evitar tudo isso, existem movimentos que eles tentam lutar contra essa degradação do meio ambiente. A gente tem o ambientalismo, que seria a luta pela causa ambiental. São movimentos políticos, envolvem várias pessoas que tentam criar projetos e leis para proteger a natureza, para fazer assim humanos e natureza podem conviver sem que um agrida o outro. E o ecologismo ele vem da ciência ecologia, que é a ciência que estuda todas as relações entre os seres vivos e o ambiente que o circunda. Nessa imagem aqui a gente pode ver um grupo de alunos da UEA e da UFAM
que se reuniram para tentar tirar um pouco desse resíduo sólido que estava presente ali no Igarapé do Mindu, que ali é uma área bastante degradada pelos resíduos sólidos. Tem todo tipo de resíduo lá. Tem geladeira, tem sacola, tem agulha e outros tipos de materiais. Bom dia, gente. Para a gente compreender melhor o assunto tratado até agora, acerca da poluição, do ecologismo, do ambientalismo, a gente vai trabalhar também o sistema de coordenadas geográficas, que foram apresentados anteriormente já com vocês, e a gente vai apenas retomar o assunto, lembrando os conceitos básicos, para poder, posteriormente, trabalharmos a nossa atividade. Os sistemas de coordenadas geográficas, eles são linhas imaginárias que cortam o globo e nos sentidos horizontal e vertical, servindo assim para que a gente possa se localizar em qualquer ponto na superfície terrestre. A distância entre as coordenadas geográficas são medidas em graus, minutos e segundos, sendo que 1 grau representa 60 minutos e 1 minuto representa 60 segundos. As coordenadas elas são divididas em latitude e longitude. Latitude são as linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal, que também são conhecidas como paralelas. É uma distância medida de graus de um ponto da Terra ao Equador, sendo que o Equador é o ponto zero. Lembrando que o Equador ele também ele corta também a Amazônia. E esse do ponto zero ele vai até os polos, norte e sul, chegando a 90 graus. Longitude são as coordenadas geográficas que cortam a Terra no sentido vertical, que também podem ser conhecidas como meridianos. É uma distância medida de qualquer ponto da Terra ao meridiano de Greenwich, que varia de zero, que seria o meridiano, e a qualquer grau até 180 para leste ou oeste. A partir disso, temos o uso do Google Maps, que hoje em dia é um aplicativo de localização usado mundialmente, onde a gente pode conseguir a localização de qualquer coisa, ou mesmo nos localizarmos em qualquer lugar a partir do seu uso. Podemos tracejar rotas no aplicativo, o tempo de cada rota por determinado transporte, como por andando, de carro, moto, ônibus, a distância entre cada ponto é possível medir. Pode passar aí o slide, Gabi. A nossa atividade ela vai ser baseada na utilização do Google Maps. E Galassi pode reproduzir o vídeo. Então, gente, como a Adria já tinha falado para vocês, como ela muito bem expôs, a utilização do Google Maps hoje em dia ele é de extrema importância para que a gente possa se localizar. E o aplicativo ele permite que através se você tiver a informação desse paralelo e desse meridiano, o aplicativo vai permitir que você localize qualquer ponto no nosso planeta. Então, através dessa ferramenta, você consegue trabalhar com as noções básicas da cartografia e você consegue espacializar esses fenômenos. Então, ele é extremamente útil, assim, sabe, no nosso dia a dia. Agora a gente vai reproduzir o vídeo aqui para vocês, da explicação de como será realizada a nossa atividade. A professora Gabi vai colocar para vocês. Então, alunos, agora a gente vai explicar para vocês como vai ser feita a nossa atividade através da utilização do aplicativo do Google Maps. Então, vocês vão abrir o grupo, copiar a coordenada que vai ser disponibilizada para todos vocês pelo WhatsApp, de forma a facilitar o desenvolvimento da atividade, e vocês vão copiar essa coordenada na barrinha de busca.
Assim que vocês pesquisarem, vocês vão encontrar a localização exata com base já nos conteúdos trabalhados na nossa aula sobre o sistema de coordenadas geográficas. E o objetivo da nossa atividade avaliativa é que vocês possam preencher a tabelinha que vai ser enviada para vocês, disponibilizada, e que vocês possam compreender e descrever com base em todas as discussões já feitas e realizadas em sala de aula, os aspectos da paisagem. Vocês possam descrever o corpo d'água, os impactos ambientais encontrados, a descrição da área do entorno, dentre outros aspectos que vocês possam encontrar. Então, gente, aqui no aplicativo do Google Maps, vocês podem entrar no Google Street View e obter uma melhor visualização do ponto em que vocês estão trabalhando. E aqui vocês podem explorar a área do entorno, trabalhar com todos os aspectos sociais e ambientais que a gente já discutiu na sala de aula. Também na tabelinha, a gente pede que vocês possam colocar o endereço, a rua, o bairro em que vocês vão estar trabalhando. E ao final, vocês podem procurar no Google notícias que retratem o corpo d'água em que vocês estão trabalhando. Então, essa é a atividade que a gente vai realizar e a gente espera que vocês possam realizar da melhor forma possível. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai estar à disposição pelo WhatsApp para tirar todas as dúvidas.